Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes e juntos nós vamos aprender da palavra do Senhor nesta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais um momento em que o Senhor nos permite viver, andar, comer, vestir. É o Senhor quem nos cerca de bênçãos, Senhor. E nós agradecemos a Ti pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Neste momento, Senhor, pedimos que o Senhor venha com a Tua graça nos fortalecer, nos ensinar e nos aprimorar. Nós dependemos de Ti, somos carentes do Senhor. Venha, Senhor, sobre a vida daqueles que estão em angústia, daqueles que estão passando por dificuldades, problemas, Senhor, no trabalho, na vida sentimental, na vida, Senhor, financeira, na vida, Senhor, familiar. Venha com a Tua mão trazendo cura, restauração, força, alento. Ó Deus, em nome de Jesus, nós dependemos de Ti. E neste momento, Senhor, vamos fazer o uso da Sua palavra. É a Tua palavra que fortalece, que ensina e que mostra o caminho. Então fala conosco, nos mostra a direção. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero, antes de tudo, já pedir a você inscrito neste canal, perdão porque estou tendo uma certa dificuldade para gravar, estou entrando em um outro trabalho e até nós conseguirmos ajustar as coisas, como o tempo para estarmos gravando, estarmos aqui criando conteúdo, leva aí um prazo de 5 a 7 dias, tá bom? Mas até lá eu peço a sua colaboração, a sua paciência, para que a gente possa então voltar e retomar tudo normalmente, crescermos no conhecimento da palavra, e peço a oração de vocês ao meu favor. Nós finalizamos acerca dos milagres de Jesus, vimos os milagres de Jesus no Evangelho de Mateus e no Evangelho de João. Nós escolhemos esses dois evangelhos justamente por eles serem evangelhos um pouco diferentes e ter histórias que um não trata e o outro também não trata, cada um trata numa visão particular. E agora nós vamos ver os milagres que aconteceram em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é a continuação dos milagres de Jesus. É a continuação da igreja. Atos dos Apóstolos é uma das cartas que não tem saudação final, justamente porque Atos dos Apóstolos se estende até o dia de hoje. Nós vivemos nesta era, nós esperamos nas promessas que são feitas nesta epístola, nesta carta de Atos. Atos dos Apóstolos tem este nome pelos feitos que os apóstolos realizaram. Nós vamos ver que inúmeros milagres aconteceram através destes homens que foram escolhidos por Jesus Cristo. Os discípulos que agora se tornaram apóstolos e agora eles estão fazendo os seus atos, eles estão realizando coisas maravilhosas no mundo espiritual. Por isso, Atos dos Apóstolos. Mas, ao decorrer deste livro, ou desta carta, nós vamos entender que é a ação do Espírito Santo. Por isso que eu disse para você que nós vivemos nesta era, porque o Espírito se manifestou na igreja, em Atos dos Apóstolos, e ele vem se estendendo até agora. Assim nós cremos. Nós vamos então fazer a leitura inicial aqui. Eu vou fazer uma leitura do capítulo 1 e depois eu vou fazer aqui um breve resumo, tá bom? Deste capítulo. Diz o texto sagrado a partir do versículo 1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo
acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que se esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus discípulos ou seus irmãos. Atos dos Apóstolos é um livro ou uma carta escrita por Lucas, o médico, que juntou muitos fatos, juntou muito conteúdo acerca da igreja primitiva. E ele também coloca aqui que o Senhor Jesus, ele foi visto, e ele coloca no versículo 3, com provas infalíveis, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. Lucas, ele vem com esta escritura mostrar, evidenciar que aquilo que eles estavam vivendo era real e era uma promessa. A ideia de Lucas e a inspiração do Espírito Santo através da sua vida é evidenciar isto, que os fatos que ocorreram pós-ressurreição eram fatos verídicos, fatos verdadeiros, fatos com um cunho que pode ser firmado, que pode ser acreditado, que pode ter ali uma firmeza na história. Por isso, Lucas, ele vem tratando e evidenciando a ação da igreja, mostrando o cumprimento da promessa. O Senhor Jesus, ele deixa a igreja e vai para o céu. Lucas descreve isso. Mas nós então fazemos a relação com o que o próprio Senhor Jesus disse
aos seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixo órfão. Quando eu for, eu envio outro Consolador que vai ficar com vocês, que é o tempo do Espírito Santo. A Trindade, ela trabalha na história em papéis distintos. Nós conseguimos ver a figura do Pai no Antigo Testamento, nós conseguimos ver a figura de Jesus Cristo, Deus Filho, nos Evangelhos, e nós conseguimos ver a figura do Espírito Santo após Atos dos Apóstolos, nas cartas paulinas, nas cartas gerais. Nós conseguimos ver ali esta ação do Espírito Santo. A promessa ela é feita no versículo 4 e ela é lembrada então. Ele disse: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. Que promessa é essa? A promessa do outro Consolador vir. Evangelho de João, capítulo de número 16 a seguir. E diz o texto que eles se reuniram para esperar esta promessa se cumprir. E nesta expectativa, alguns vão perguntar para Jesus se é neste tempo que o Senhor Jesus iria restaurar Israel. E aqui eu acho isto muito interessante, porque o versículo 7 é uma advertência a nós. Olha o que está escrito: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os apóstolos, eles querem saber quando que a remissão de Israel, o resgate de Israel, a restauração de Israel vai acontecer. E aí o Senhor Jesus diz: isto não é para vocês saberem, porque isto é do Pai. É o Pai que determina as estações e os tempos. Pelo seu próprio poder, ele estabelece. Isto mostra a ação sobrenatural de Deus, a autoridade dele no tempo e na estação daquilo que se acontece no mundo. Você consegue perceber isso? Como que Deus está no controle? E como que nós somos tão insignificantes que nós não conseguimos dominar nada, prever nada. Tudo é dependente de Deus. É Deus que estabelece as estações e os tempos. Neste caso, o Senhor Jesus não responde aos discípulos, mas dá uma advertência e mostra onde os nossos olhos devem estar firmados. Os nossos olhos não é para estar firmados nos tempos e nas estações. Do que vai acontecer? O que será? Qual é o dia de amanhã? O que será do próximo governo? Os nossos olhos não é para estar no tempo e na estação. Mas, olha o versículo 8. Mas, ou seja, ao contrário disso, em vez de vocês ficarem preocupados com as estações, em vez de ficarem angustiados com aquilo que vai acontecer, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus diz a eles então: olha, não fiquem com os olhos fitos naquilo que vai acontecer, mas eu quero que vocês fiquem com os olhos fitados na pessoa bendita do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. Os nossos olhos devem estar a observar as promessas de Deus e não os tempos e as estações. É o que o texto nos apresenta. E diz o texto a partir daí que o Senhor Jesus foi recebido ao céu.
E aí, então eles ficaram a olhar e os anjos dizem: este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele há de descer, mais uma promessa para nós que está para se cumprir. E então eles foram para Jerusalém e diz o texto que eles então subiram ao cenáculo e ali todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres. Olha que interessante. Quando nós vimos os evangelhos, nós não vimos os discípulos tão empenhados na oração, porque Jesus estava com eles. Mas agora inicia-se uma estação, um tempo de muita oração. E nós estamos neste tempo de suplicar, de clamar, de pedir auxílio. Enquanto o Senhor Jesus estava conosco nos evangelhos, você não viu os discípulos empenhados assim. Mas após o Senhor Jesus subir, então os discípulos veem a necessidade daquele contato pessoal diário com Deus. E aí começa a igreja a se colocar no campo da intercessão, a se colocar no campo da oração, e isso se estende até o dia de hoje, até este canal, Reino Simples de Deus, que é um canal de oração e de estudo da palavra, porque enquanto o Senhor Jesus não vem, é o nosso dever de orar e de buscar a sua presença. Diante deste texto, nós encontramos 3 lindas lições. Primeira lição: as promessas de Jesus se cumprem. Ah, como é maravilhoso isso! Nós temos promessas que se cumprem. Nós passamos a época política no nosso país, aonde houve as eleições dos prefeitos e vereadores. E nós vimos muitas promessas, nós vimos muitas palavras acerca do que se fará, do que eles querem realizar. Mas nós sabemos que o homem é falho e muitas das coisas que eles falaram não vão acontecer e não vão se cumprir, porque o homem, ele não tem uma fidelidade, ele não tem um compromisso e ele não consegue controlar nada. Então ele não sabe nem sequer se vai terminar o mandato ou não, porque a vida não é dele. Entende? Mas o Senhor Deus, o Senhor Jesus que fez a promessa ela se cumpre. A promessa ela acontece. Por que que ela acontece? Porque fiel é aquele que prometeu, diz o texto de Hebreus. Então toda promessa destinada à igreja, toda promessa destinada aos filhos de Deus vão se cumprir. A promessa do envio do Espírito Santo está na eminência, está próximo, está a se cumprir aqui no capítulo 1. Já no capítulo 2 nós temos a conclusão, a evidência, o cumprimento da promessa. Então todas as promessas que Deus faz, Ele vai velar para cumprir na sua vida, meu irmão e minha irmã. A segunda lição que nós encontramos neste texto e que é maravilhoso é o posicionamento dos discípulos, como eles se reuniram para orar, como eles se reuniram para buscar a Deus neste tempo. É o tempo da igreja. E o que nós vamos fazer? É o tempo da unidade, é o tempo do companheirismo, é o tempo da intercessão, é o tempo de estender a mão. Veja que se reuniram ali no cenáculo para esperar a promessa. Como igreja, nós esperamos a promessa juntos. Como indivíduos, nós esperamos as promessas no particular, mas como igreja, nós nos unimos e esperamos o cumprimento da promessa. Eu e você estamos unidos no mesmo espírito, aguardando a manifestação do Filho de Deus. E esta promessa, ela vai acontecer. Então veja a lição prática que nós temos, que é um dever nosso de estarmos unidos em espírito, aguardando a bendita vinda de Jesus Cristo.
e não perder a esperança, porque juntos um ajuda o outro. Não desfalece ainda não, porque daqui a pouco a promessa se cumpre. Quando alguém se torna ou fica fraco, um fortalece o outro, um carrega o outro, dizendo: não desanima não, porque a promessa vai cumprir. E nesta manhã eu te animo e digo para você: não desanima, Jesus Cristo há de se manifestar e Ele vai nos levar para junto dEle. É a nossa esperança, é a bendita esperança nossa. A terceira lição que nós temos aqui é acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo é doce, é meigo, é gentil, é real e está na estação, no tempo dele. E nós devemos sempre convidar o Espírito Santo para estar conosco e deixar ele fluir dentro do nosso coração, para que possamos experimentar já como um pré-anúncio das coisas que nós vamos ter no céu. O Espírito Santo é o agente capacitador, é o agente ajudador, é aquele que aviva, é aquele que fortalece, é aquele que ensina, é aquele que guia, é aquele que convence, é aquele que restaura, é aquele que dá dons, é aquele que dá ministério. O Espírito Santo é necessário, é Deus, é verdadeiro e tem todo o poder. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo mais e mais. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta palavra e pedimos que o Senhor venha nos renovar e nos fortalecer. Espírito Santo, ensina-nos, encha-nos, mostre-nos o caminho a seguir, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu desejo é que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor e até o próximo vídeo, querendo Deus.